Varredura geral avançada. Na varredura geral, use primeiro prana verde claro para limpar, descongestionar e desinfetar o paciente. Depois, prana vermelho claro para fortalecer o corpo todo. 1. Visualize uma bola de luz brilhante sobre a coroa. 2. Aplique movimento de varredura para baixo e visualize um prana verde esbranquiçado, claro, descendo da bola, preenchendo e limpando todo o corpo, com ênfase maior na parte da frente do corpo. Visualize todos os chakras maiores, frontais, bem limpos e brilhantes. 3. Aplique um outro movimento de varredura para baixo e visualize o prana verde esbranquiçado, claro, limpando todo o corpo, com maior ênfase na parte dorsal do corpo. Visualize a coluna e os chakras maiores, dorsais, bem limpos e brilhantes. 4. Aplique um outro movimento de varredura para baixo e visualize prana verde esbranquiçado, claro, limpando todo o corpo, com maior ênfase nos órgãos internos importantes. Visualize os órgãos internos com uma cor verde claro, brilhante. 5. Aplique outro movimento de varredura para baixo 2 vezes e visualize prana vermelho esbranquiçado, claro, energizando e fortalecendo todos os órgãos internos importantes. Visualize todos os raios da saúde fortes, retos e brilhantes, especialmente na região afetada. 6. Aplique um outro movimento de varredura para baixo e visualize prana vermelho esbranquiçado, claro, energizando e fortalecendo os ossos e os músculos. Visualize todos os raios da saúde bem retos e brilhantes. Você pode repetir todo o processo várias vezes. Esta forma avançada de varredura geral limpa, energiza e fortalece todo o corpo. Pode dar alívio à asma e pode ser usada para tratar calafrios e febre. Tem efeitos bastante benéficos sobre pacientes que acabaram de sofrer cirurgia e deve ser usada antes e depois de cirurgias. Varredura localizada avançada. Visualize prana verde esbranquiçado claro ou azul esbranquiçado claro envolvendo sua mão com cerca de 15 centímetros de diâmetro e cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento. Aplique a varredura localizada na região afetada, visualizando simultaneamente a matéria cinzenta, doente, sendo removida e a parte afetada sendo preenchida com prana. Esta varredura localizada, avançada, é bastante eficaz e pode remover dor de dente suave, dor de cabeça fraca e outros problemas menores com apenas 1 ou 2 movimentos de varredura. Em casos de dor muscular, você pode usar prana vermelho claro. Descongestão ou liberação. Se for difícil remover a matéria bioplasmática doente e esta for muito resistente, é aconselhável energizar primeiro, com prana verde esbranquiçado, durante 2 ciclos respiratórios e depois com prana laranja esbranquiçado, claro, por 2 ciclos respiratórios, para liberar a matéria bioplasmática doente. Por exemplo, observe a sequência. Primeiro, prana verde e depois prana laranja. Esse procedimento é bastante seguro. A remoção da matéria doente liberada pode ser facilitada pela projeção de prana amarelo esbranquiçado claro ou prana azul esbranquiçado claro, ao se realizar a varredura localizada.
Se a limpeza for adequadamente feita, deve ocorrer um alívio ou melhora parcial. Em casos de órgãos delicados, tais como cérebro, olhos, coração e fígado, não é aconselhável usar o prana laranja. Limpeza de órgãos delicados. Algumas vezes, um problema pode ser causado por um entupimento parcial de canais bioplasmáticos muito finos. Um exemplo seria o da miopia ou da hipermetropia. O prana gasto e a matéria bioplasmática doente, localizados nos olhos, são liberados e decompostos em partículas muito pequenas pela energização com prana verde claro esbranquiçado. Projete prana amarelo esbranquiçado claro para reunir essas partículas, para facilitar a remoção, e aplique a varredura localizada. O prana amarelo claro é preferível ao azul, porque o prana azul tende a remover não apenas o prana gasto, mas também o prana fresco. Por favor, observe que o prana verde esbranquiçado claro é empregado na liberação e limpeza de órgãos delicados, como os olhos e o cérebro. O prana laranja não é empregado porque é muito poderoso e pode resultar em efeitos colaterais indesejáveis. Não há motivos para correr riscos desnecessários. Por quanto tempo a energização deve ser feita? Não há resposta precisa para essa questão. Fica a critério do praticante. Certos fatores devem ser considerados, tais como a condição do paciente, a gravidade do problema, a taxa de consumo de energia prânica da parte afetada e a experiência do praticante. Alguns preferem energizar intensa e rapidamente, enquanto outros preferem energizar moderada e gradualmente. Praticantes da cura avançada podem energizar um chakra em apenas alguns segundos. O prana colorido é projetado apenas durante 3 ou 4 segundos. Em casos suaves, o tratamento pode levar menos de 1 minuto. Em casos comuns de infecção, a energização com prana azul ou verde durante cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios é suficiente. Em casos sérios de infecção, a energização exige cerca de 10 a 15 minutos a cada 2 horas, durante 8 horas. Em casos de órgãos que se encontram ligeiramente enfraquecidos, a energização com prana vermelho, claro, por cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios é suficiente. Órgãos que se encontram seriamente enfraquecidos podem exigir 15 ciclos respiratórios por tratamento. Essas são apenas orientações aproximadas. Use seu próprio critério de avaliação. É muito importante reexplorar e determinar se a energização foi ou não suficiente. Qual deve ser a frequência do tratamento? Em casos de emergência, o tratamento deve ser administrado em intervalos mais curtos, até que a condição se estabilize. Em casos sérios, o tratamento deve ser aplicado uma vez ao dia, ou uma vez a cada 2 dias. E em casos menos sérios, pode ser feito uma vez por semana. Problemas comuns geralmente exigem apenas 1 ou 2 sessões de cura. É importante que a taxa de cura seja mais rápida do que a taxa de deterioração. É por isso que, em casos sérios e de emergência, o tratamento deve ser administrado em intervalos menores. Tratamento de crianças e idosos. Ao tratar de crianças, é aconselhável evitar o uso de prana verde escuro, porque pode afetar o futuro desenvolvimento dos órgãos que estão sendo energizados. O uso de varredura localizada e energização com prana branco é suficiente para limpar e energizar a criança.
Não há por que assumir riscos desnecessários, não importa quão mínimos sejam. Ao tratar crianças e idosos, é aconselhável evitar o uso de prana azul escuro, especialmente nos chakras do plexo solar e do coração, devido aos fortes efeitos inibidores sobre o funcionamento desses órgãos. Invocação antes da cura. É melhor invocar o auxílio da divina providência antes de curar o paciente, para tomar a cura prânica mais fácil, mais eficaz e segura. Se o paciente estiver sofrendo de um problema sério, então peça ao Senhor para designar um anjo da cura, para permanecer com o paciente após o tratamento, de modo a acelerar o processo de cura. Infecção e inflamação. Para tratar infecção e inflamação, use prana verde esbranquiçado, claro, e depois prana azul esbranquiçado, claro. O prana azul é empregado quando se deseja obter efeitos desinfetantes, inibidores, controladores, localizadores, refrescantes e calmantes. O prana verde produz efeitos desinfetantes, descongestionantes e de limpeza. O prana verde quebra a matéria bioplasmática doente. Em tipos severos de infecção, use o prana violeta, porque ele tem efeitos desinfetantes mais fortes. Outros pranas também têm efeitos desinfetantes, mas sua eficácia é menor. Após desinfetar a parte afetada, energize-a com prana vermelho claro para fortalecê-la. O prana azul desinfeta através de sua ação inibidora, seus efeitos localizadores e repressores, e também por estimular a produção de anticorpos. O prana verde age através da destruição dos germes, diretamente, ou através de uma ação indireta, ao estimular a produção de anticorpos ou substâncias que têm efeitos destruidores sobre os germes. Quando o prana azul esverdeado, 30% de prana esverdeado e 70% de prana azul é usado, a potência multiplica-se. De preferência, não empregue o prana azul esverdeado na varredura geral, porque alguns pacientes não podem superá-lo, e isso pode trazer efeitos prejudiciais sérios para eles. O prana azul esverdeado é usado em casos de inflamação e infecção sérias e deve ser empregado com cuidado em órgãos delicados. É também utilizado no tratamento de envenenamento alimentar e picadas de insetos nos braços e pernas. De preferência, não use em pessoas com menos de 20 anos e também nas com mais de 45. Porque ele apresenta um efeito constritivo sobre órgãos delicados. Se usado com regularidade durante um certo período de tempo, pode apresentar efeitos prejudiciais. Fortalecimento. O prana vermelho esbranquiçado claro é empregado para fortalecer órgãos ou partes enfraquecidas. Energize a região afetada com prana verde esbranquiçado claro por 2 ciclos respiratórios e depois com prana vermelho esbranquiçado claro por 7 ciclos respiratórios. No caso de inflamação das partes ou órgãos a serem tratados, energize primeiro com prana verde esbranquiçado claro, durante 2 ciclos respiratórios. Depois com prana azul esbranquiçado claro, durante cerca de 7 ciclos respiratórios. E finalmente com prana vermelho esbranquiçado claro, por cerca de 2 ciclos respiratórios, para fortalecer as partes e órgãos inflamados. O prana vermelho esbranquiçado claro é de uso mais seguro do que o prana vermelho claro. Evite empregar o prana vermelho escuro, pois este pode causar uma inflamação posterior.
Inibição. O prana azul pode ser usado para inibir um chakra e seus órgãos correspondentes. Por exemplo, a superprodução de suco gástrico pode ser inibida, primeiro pela limpeza do chakra do plexo solar com prana branco e segundo pela energização com prana azul. Clarividentemente observa-se que pacientes que se recuperam de úlcera gástrica apresentam grande quantidade de prana azul no chakra do plexo solar. Desintegração de depósitos. Os pranas verde e laranja são utilizados na desintegração de depósitos. Limpe a região afetada e energize com prana verde durante cerca de 5 ciclos respiratórios. Depois, energize com prana laranja por outros 5 ciclos respiratórios para dissolver e eliminar os depósitos. Após esse tratamento, energize com prana vermelho claro por 4 ciclos respiratórios para promover a circulação e fortalecer a parte que está sendo tratada. Alergia aguda. Todos os tipos de prana podem aliviar a alergia, mas o melhor deles, para tratar de casos de alergia, é o prana vermelho. Há certos tipos de alergia, aguda ou grave, que podem ser aliviados apenas pelo uso do prana vermelho. Há um tipo de alergia grave da pele, que se assemelha a um tipo de infecção, mas que não reage a nenhum tratamento com antibióticos. Esse tipo de alergia pode ser curado pela energização da parte afetada com prana vermelho e pelo uso de uma peça de roupa vermelha próxima a ela. Energize a região com prana verde claro durante um ciclo respiratório e depois com prana vermelho claro por cerca de 5 a 8 ciclos respiratórios. Para curar a alergia e não apenas aliviá-la, limpe o chakra ágina e o chakra da base. Energize o chakra da base com prana vermelho por cerca de 7 ciclos respiratórios e o ágina com vermelho esbranquiçado claro por cerca de 4 ciclos respiratórios. Os ossos de braços e pernas têm de ser energizados com prana vermelho claro. Isso se faz energizando os braços através dos chakras das mãos e das axilas, com prana vermelho claro, por cerca de 4 ciclos respiratórios para cada chakra. Energize as pernas através dos chakras das solas dos pés e dos quadris com prana vermelho claro por cerca de 4 ciclos respiratórios para cada chakra. Visualize o prana vermelho claro entrando nos ossos. Repita o tratamento 2 vezes por semana nas primeiras semanas e depois reduza para 1 vez por semana. O mau funcionamento parcial do fígado ou do rim também pode causar alergia. Em tais casos, trate também do chakra do plexo solar e o fígado, ou chakra Mingmen e o rim ou rins. Como ativar o chakra? A ativação de um chakra, seu ou de um paciente, é necessária para uma cura mais avançada e rápida. Um método simples de ativação de chakra consiste na visualização e na vontade de que o chakra aumente de tamanho e brilho, enquanto simultaneamente energiza-o com prana vermelho. Visualize o chakra aumentado de 7 para 12 centímetros e se tornando ofuscante. O fator-chave é a vontade. Faça isso com cerca de 5 ciclos respiratórios. Técnica mestra de cura, ativação e energização do chakra da base e do chakra Mingmen. A ativação e energização dos chakras da base e Mingmen, uma técnica muito importante de cura. O chakra da base energiza todo o corpo físico. A ativação
e energização desse chakra apenas aumentará o nível de energia prânica do corpo a um grau limitado. Como foi explicado anteriormente, o chakra Ming-Men age como uma espécie de bomba propulsora para facilitar a distribuição da energia prânica vermelha do chakra da base para as outras partes do corpo. Para ser mais preciso, o chakra Ming-Men age como um acelerador, uma vez que aumenta a taxa de vibração do prana proveniente do chakra da base. Assim, a taxa de vibração do prana proveniente do chakra da base é mais elevada quando sai do chakra Ming-Men do que quando penetra nele. Sem a ativação e energização dos chakras Ming-Men, a energia prânica do chakra da base terá dificuldade para se espalhar rapidamente para outras partes do corpo. Será algo semelhante a uma grande fábrica em produção total, mas com um departamento de comercialização muito ineficiente na distribuição dos produtos. Quando esses dois chakras são ativados e energizados, a energia prânica proveniente do chakra da base jorra com tremenda velocidade através do canal ou meridiano bioplasmático dorsal e se espalha para todas as partes do corpo. O corpo e todos os órgãos internos são energizados e fortalecidos e se tornam muito mais brilhantes e mais avermelhados. A ativação, a energização dos chakras da base e Ming-Men é considerada como a técnica mestra de cura, que pode ser usada para tratar muitos tipos de problemas, tais como 1. Energização e fortalecimento do corpo inteiro e de órgãos internos. É uma técnica muito útil para pacientes que estão fracos ou muito esgotados e tenham problemas que envolvam órgãos internos. Em alguns pacientes, os efeitos da energização ou fortalecimento são quase instantâneos. Também pode ser empregada para tornar atletas jovens e fortes ainda mais fortes. 2. Para aumentar enormemente e fortalecer o mecanismo de defesa do organismo. Esta técnica é utilizada em tipos severos de infecção. Isso significa que se seu paciente apresenta infecção ocular séria ou infecção pulmonar, então esta técnica de cura pode ser empregada. Não a utilize em pacientes com doença venérea ou que tenham histórico de doença venérea, uma vez que essa técnica produz grande quantidade de prana vermelho, que ativará os germes desse tipo de doença, piorando assim a condição do paciente. 3. Esta técnica mestra de cura acelera em várias vezes o processo de cura e pode ser empregada em alguns tipos de doenças graves. Há exceções, quando o paciente sofre de pressão alta ou de congestão prânica em todo o corpo. A congestão prânica do corpo inteiro ocorre algumas vezes em estudantes de ciências esotéricas que praticaram, em demasia ou incorretamente, o yoga do tipo avançado. 4. Essa técnica pode ser empregada em caso de emergência. Pacientes inconscientes que estão à beira da morte podem ser revivificados por ela. Quando os chakras da base Ming-Men são energizados, a energia prânica vermelha proveniente do chakra da base sobe a toda velocidade para energizar o cérebro e todo o corpo. 5. Essa técnica acelera a reparação dos tecidos ou a taxa de crescimento celular e pode ser empregada em pacientes antes e depois de cirurgias. Esta técnica mestra de cura é também utilizada como técnica de cura suplementar ou de apoio, juntamente como tratamento prânico específico. Por exemplo, se o paciente tem um problema pulmonar, então os pulmões precisam ser tratados.
tratamento prânico específico, e os chakras da base e Ming-Men devem ser ativados e energizados para elevar a taxa de cura. O tratamento prânico específico pode ser aplicado antes ou depois da ativação e energização dos chakras da base e Ming-Men. Um dos efeitos da utilização dessa poderosa técnica de cura é que ela tende a aumentar o impulso sexual. Os pacientes devem ser avisados a respeito disso e aconselhados a evitar a atividade sexual para prevenir a depressão prânica e acelerar o processo de cura. Procedimento 1. Aplique a varredura localizada nos chakras da base e Ming-Men. Em alguns pacientes, é necessário limpar os meridianos dorsal e frontal. 2. Ative e energize os chakras da base e Ming-Men do paciente por cerca de 5 a 7 ciclos respiratórios. Você pode ativar e energizar 2 chakras ao mesmo tempo ou ativar e energizar cada um isoladamente. Visualize os chakras aumentando seu tamanho para cerca de 12 centímetros de diâmetro e se tornando mais brilhantes. Os praticantes experientes não devem usar seu poder de vontade com força total, pois o paciente poderia sofrer efeitos colaterais indesejáveis, devido à superativação dos chakras da base e Ming-Men. Explore os chakras frontal e lateralmente para determinar o grau de ativação. Esta poderosa técnica de cura é bastante segura quando são observadas as seguintes orientações. 1. Nunca empregue esta técnica em mulheres grávidas. A energia gerada pode oprimir ou destruir os chakras delicados do feto. Há a possibilidade de aborto ou do bebê nascer morto. 2. Não ative e energize por mais de 7 ciclos respiratórios. Em caso de praticantes poderosos, o número de ciclos deve ser reduzido. O paciente pode ser superenergizado, o que resultaria em pressão alta e possível alergia pelo corpo. Ele poderá se sentir muito fraco e ansioso nos dias seguintes, devido ao excesso de energia prânica. Também o cérebro será afetado e o paciente pode sentir dificuldade em se concentrar. 3. Não energize intensamente o chakra do baço. Se os chakras da base e Ming-Men estiverem sendo ativados e energizados, ou vão ser, pois isso faria o corpo se tornar superenergizado. Os efeitos colaterais serão semelhantes aos da superativação e superenergização dos chakras da base e Ming-Men, exceto que, neste último caso, os efeitos podem ser até mais sérios. Funcionará como a queima de um fusível ou o derretimento de um fio devido a um excesso de corrente elétrica. Não ative ou energize intensamente o chakra do umbigo. Se os chakras da base e Ming-Men estiverem sendo ou vão ser ativados através da energização ou ativação intensa do chakra do umbigo, o chakra do baço torna-se ativado ou intensamente energizado. 4. Esta técnica não deve ser empregada em pacientes com pressão alta ou portadores de glaucoma. 5. Não deve ser empregada em pacientes portadores de lepra, pois apenas pioraria o problema. 6. Esta técnica não deve ser empregada em pacientes portadores de câncer, pois a técnica mestra de cura tende a aumentar a taxa de crescimento das células. Portanto, aumentará enormemente a taxa de crescimento das células cancerosas, piorando a condição do paciente. Não deve também ser aplicada em pacientes portadores de inflamação hepática ou cirrose do fígado,
pelas razões. 7. Não empregue esta técnica de cura em pacientes com leucemia, porque tenderá a elevar o número de glóbulos brancos, piorando o problema. 8. Não use a técnica em pacientes portadores de problemas cardíacos sérios. O coração tem uma forte tendência a absorver ou atrair energia prânica. O uso desta técnica avançada de cura num paciente com problemas cardíacos sérios pode resultar em congestão prânica, que se manifestará como parada cardíaca. 9. Esta técnica de cura deve ser empregada apenas nos pacientes cujas idades variam entre 15 e 45 anos. Crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos podem sofrer algum dano cerebral, devido à grande quantidade de energia prânica que subirá ao cérebro, em alta velocidade. Os 6 chakras ainda não estão bem desenvolvidos e sujeitá-los à intensa energia prânica pode causar um sério desequilíbrio em seu corpo bioplasmático. Em pacientes idosos, esta técnica tem efeitos prejudiciais, uma vez que seus corpos e glândulas endócrinas atrofiaram e não podem suportar muita energia prânica. Como foi explicada nos capítulos anteriores, criança, pré-adolescentes e idosos fracos devem ser energizados gradual e suavemente. Esta técnica mestre de cura pode ser reduzida simplesmente energizando os chakras da base e Ming-Men, sem ativá-los substancialmente. Isso significa que você não visualiza ou não deseja que o chakra se torne maior e mais brilhante, mas apenas o energiza. A energização, sem ativação dos chakras da base e Ming-Men, pode ser usada em pacientes cujas idades variam entre 12 e os 60 anos. Não deve, porém, ser usada em crianças. Esta forma mais suave da técnica mestra de cura é ainda bastante potente e pode facilmente energizar e fortalecer um paciente, esgotado num curto espaço de tempo. As mesmas orientações dadas acima devem ser seguidas ao se empregar esta forma suave da técnica mestra de cura. A técnica mestra de cura deve ser empregada de preferência para praticantes experientes e não por iniciantes.